Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de uma decisão que está dando o que falar na política brasileira. A saída antecipada da ministra Carmen Lúcia da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. É uma jogada bem inesperada e tem pelo menos duas grandes teorias tentando explicar o que aconteceu. E olha, se você gosta de análises aprofundadas como esta, aproveita e já se inscreve no nosso canal para não perder nada. O fato central é este aqui. A ministra Carmen Lúcia, que era para ficar na presidência do TSE até junho, resolveu adiantar a sua saída. Essa mudança, assim, de repente no comando da Justiça Eleitoral, ainda mais em ano de eleição municipal, acendeu um baita alerta lá em Brasília. Então, a grande pergunta que fica no ar é por quê? A nossa análise aponta para duas teorias principais. Dois motivos que são radicalmente diferentes, mas que no fundo revelam a tensão altíssima que está rolando no judiciário brasileiro. Vamos explorar cada uma delas agora. Ok, vamos começar com a primeira teoria. Segundo essa linha de análise, a saída da Carmen Lúcia estaria ligada diretamente a um caso envolvendo o presidente Lula, um caso que poderia inclusive torná-lo inelegível. Para a gente entender o caso, primeiro a gente precisa sacar esse conceito aqui, abuso de poder político e econômico. De forma bem simples, a lei tenta impedir que a máquina pública ou muita grana sejam usadas para dar uma vantagem injusta para algum candidato na eleição. E agora, olha só os detalhes dessa acusação. A ação alega que aquele desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o Lula, foi, na verdade, uma propaganda eleitoral antecipada. E o pior, financiada com dinheiro público envolvendo patrocínio estatal, apoio da primeira-dama e até pagamento de cachê para ator. E aqui vem o ponto que mais chama atenção nessa teoria. A fonte da análise afirma que, nos bastidores do TSE, a percepção entre os ministros é de que a inelegibilidade do Lula nesse caso é praticamente uma certeza. É uma alegação bem pesada, né? Então, o ponto crucial seria esse. Carmen Lúcia, que foi indicada ao STF pelo próprio Lula, não queria estar na cadeira de presidente do tribunal bem na hora de uma decisão tão delicada e com um peso histórico tão grande contra o seu padrinho político. Seria uma forma de evitar um conflito de lealdade gigantesco. Agora, vamos para a segunda teoria, que muda completamente o foco. Sai do TSE e vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Essa hipótese sugere que a verdadeira razão para a saída da Carmen Lúcia é uma guerra de poder interna e bem intensa dentro do próprio STF. A análise descreve um Supremo totalmente rachado. De um lado, uma ala que a fonte chega a chamar de tóxica, que estaria pressionando todo mundo por um alinhamento. Do outro lado, um grupo que resiste a essa pressão. E a Carmen Lúcia estaria bem no meio do fogo cruzado, sofrendo pressão dos dois lados para tomar uma posição. E olha, a interpretação da fonte para essa teoria é bem dura. A ministra estaria, usando as palavras da análise, se acovardando para poder escapar dessa briga de poder. A saída do TSE e talvez até uma aposentadoria antecipada do STF seria uma rota de fuga para não se queimar com nenhum dos lados. Então a gente fica com esse resumo claro das duas narrativas. De um lado, uma decisão baseada em lealdade política e no futuro eleitoral. Do outro, uma manobra de autopreservação para fugir de uma crise interna profunda no STF. São duas explicações que pintam quadros muito diferentes do momento que o judiciário está vivendo. Mas, independente de qual seja o motivo real, a decisão da Carmen Lúcia gera consequências imediatas e bem significativas. Vamos ver agora como é que essa mudança mexe com as peças do poder na justiça eleitoral. O que acontece na prática é um verdadeiro efeito dominó. Com a saída da Carmen Lúcia, quem assume a presidência é o ministro Nunes Marques. Isso quer dizer que, pela primeira vez na história, o TSE vai ser comandado por ministros indicados pelo ex-presidente Bolsonaro durante uma eleição geral. É uma mudança política de grande relevância. E a tensão não para por aí, não. A análise aponta que, mesmo com a mudança de comando no TSE, uma ala do STF já teria mandado um recado bem claro. Eles estão, sim, dispostos a intervir e até a reverter decisões da Justiça Eleitoral se acharem necessário. Essa frase da fonte deixa claro que a ameaça não é nada sutil. O julgamento do caso do governador do Rio de Janeiro foi usado como um exemplo, como quem diz, olha, a gente está de olho. Isso estabelece um potencial confronto direto entre os dois maiores tribunais do país. Tudo isso acaba levando a gente para uma questão ainda maior, que a fonte explora na conclusão. O que é que essas disputas internas e essas trocas de poder todas dizem sobre a saúde das nossas instituições? A metáfora usada na análise para descrever o cenário
É poderosa e bem sombria. O Supremo Tribunal Federal é descrito como um trem descarrilhado, totalmente sem freio. Passa uma sensação de descontrole, de politização excessiva, de que a mais alta corte do país perdeu o rumo. E a gente termina com a pergunta provocadora que a própria fonte deixa no ar. Diante desse cenário de rachas internos e confrontos institucionais, o questionamento final é sobre o destino da própria corte e, claro, do país. É uma reflexão bem impactante sobre os tempos que a gente está vivendo.